Efésios capítulo 3, do verso 14 ao 21. Vamos ler o texto? Fala assim o texto. Por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Amém, gente? Esse é o texto que a gente vai expor na manhã de hoje. Nós estamos fazendo uma exposição da carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Nessa exposição nós vimos que essa carta, ela é uma carta de cunho pastoral, teológico. O apóstolo Paulo ele vai trabalhar aquilo que são as principais doutrinas do cristianismo no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. E ele vai tratar também de partes bem práticas a partir do capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6. E nós vimos que no capítulo 1 e capítulo 2, o apóstolo Paulo tratou a respeito do mistério da salvação que Deus opera nos crentes. Então ele falou no capítulo 1 sobre o fato de que existe uma bênção espiritual que é derramada sobre o povo de Deus. Falamos sobre essas bênçãos, a bênção da eleição, predestinação, a bênção da redenção, a bênção da remissão dos pecados, a bênção do selo do Espírito. Nós vimos no capítulo 2 que o apóstolo Paulo mostra do lugar que Deus nos tirou. Ele nos tira de um local de morte espiritual, estávamos mortos em delitos e pecados, fomos arrancados desse local e foi comunicada vida ao nosso coração. Vimos ainda no capítulo 2 que essa salvação que Deus opera nos crentes é pela graça, mediante a fé. Vimos ainda no capítulo 2 que o apóstolo Paulo fala do mistério de Cristo, e isso nós vimos tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 3, ele fala do mistério de Cristo que ele vem para unir judeus e gentios em um único corpo para Deus, que é a igreja. Ele mostra que a parede da inimizade que havia foi derrubada, e essa parede da inimizade agora sendo derrubada une judeus e gentios em um único corpo para Deus, formando a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, até aqui, o apóstolo Paulo tem tratado de todo o mistério de Cristo. Ele vai dizer que ele escreveu resumidamente todo o mistério nesses capítulos. E agora, no final do capítulo 3, nós vamos ver o apóstolo Paulo orando. Então, aqui é muito interessante porque primeiro Paulo expõe ali toda a doutrina, ele expõe ali todo o plano de redenção, todo o plano de salvação, ele expõe aquilo que é a igreja, o mistério, a união de judeus e gentios, ele mostra que esse mistério esteve oculto nos tempos passados. Então ele constrói ali tudo aquilo que é necessário os crentes saberem a respeito da sua vocação, a respeito da sua salvação. E aí quando chega no capítulo 3, a partir do verso 14, o apóstolo Paulo vai se dedicar à oração. Um comportamento que ele também tinha feito no capítulo 1, depois dele expor as bênçãos espirituais, a partir do versículo 15 ele ora agora, depois de expor as bênçãos, ele ora a partir do versículo 15 no capítulo 1. E ele vai fazer a mesma coisa agora no capítulo 3, depois de expor vários mistérios, várias questões espirituais profundas, ele para orar. E o verso 14 vai dizer o seguinte: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Então, o versículo 14 começa dizendo que por esta causa, que causa? Tudo aquilo que o apóstolo Paulo havia exposto nos capítulos anteriores. Ele havia comunicado muito conteúdo doutrinário para aquela igreja, ele havia comunicado muito conteúdo espiritual para aquela igreja, e ele agora então por esta causa se colocava de joelhos diante do Pai. Então ele sentiu uma necessidade, depois de expor todo esse mistério, e ele começar a orar a Deus, ele se colocava de joelho diante do Pai. E ele fala no verso 15 de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, mostrando aqui um pouco daquilo que ele já havia ensinado, a união de judeus e gentios e um único corpo, a família de Deus que é composta. E aí ele continua no verso 16 falando assim: para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder,
mediante o seu espírito no homem interior. Então, Paulo para orar, e a oração dele é para quê? Então, ela tem um propósito, ele ora por um motivo, ele coloca uma causa. A gente vai trabalhar isso daqui a pouco de maneira mais profunda. E aí, verso 17 a 19, ele fala: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E aí ele vai falar no verso 20, ora aquele que é poderoso, né? E aí ele vai encerrar ali com o epílogo da passagem, né? E existem muitos ensinamentos poderosos que a gente pode extrair a partir dessa oração que o apóstolo Paulo faz. O primeiro ensinamento que a gente pode extrair aqui, ele está lá no verso 14, né? O apóstolo Paulo fala o seguinte: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. O apóstolo Paulo já havia nos ensinado em outros momentos que nós deveríamos orar sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21. Então o apóstolo Paulo era um homem de oração. Ele era um homem que orava a Deus, que ele buscava a Deus. E ele já havia dito: é necessário que nós oremos, orai sem cessar. Então, para o apóstolo Paulo, a oração era fundamental. Mas o apóstolo Paulo também entendia que a oração ela não era algo que precisava ser feito de joelhos, porque ninguém ora sem cessar de joelhos. Vocês concordam comigo? Nós oramos sem cessar no decorrer da vida, no dia a dia. Nós oramos sem cessar dirigindo o carro, tomando banho, lavando louça. A gente ora sem cessar por causa da intimidade que a gente tem com Deus nos momentos do nosso dia a dia. Mas o apóstolo Paulo também entendia que existiam causas que eram tão importantes que deveriam ser oradas de joelhos. O apóstolo Paulo entendia que, embora houvesse uma necessidade de que nós tivéssemos uma oração sem cessar em todo o tempo, haviam sim causas que eram tão nobres, haviam sim causas que eram tão importantes, que eram dignas de serem feitas, ou as orações serem feitas, com uma reverência maior, com uma reverência mais explícita, mais expressa diante do nosso Deus. Então o apóstolo Paulo entendia isso, que existiam causas que deveriam ser, a oração deveria ser praticada com uma reverência muito maior. Por quê? Porque a oração de joelhos é uma coisa importante. A oração de joelhos, ela vai refletir, ela vai externalizar, ela é um símbolo, ela externaliza algo. E ela vai externalizar o quê? É um símbolo de súplica, em primeiro lugar, porque quem se coloca de joelho está suplicando por algo, vocês concordam comigo? A gente se ajoelha para suplicar por algo. É um símbolo de humilhação. Então, quem se ajoelha diante de Deus, se humilha diante de Deus. E é um símbolo também de reverência e adoração. Então, por que a oração de joelhos ela é importante em determinados momentos, em determinadas causas de nossa vida? Porque ela é um símbolo poderoso de reverência, ela é um símbolo poderoso de humilhação, ela é um símbolo poderoso de súplica a Deus. E o apóstolo Paulo entendia isso. Ele entendia que a oração pode ser feita em qualquer lugar, a qualquer momento. Oramos sem cessar. Mas existem momentos, existem causas que nós precisamos nos ajoelhar. E o apóstolo Paulo coloca como a causa pela qual ele orava de joelhos, sendo a causa do evangelho. Isso é muito interessante. Porque o apóstolo Paulo havia anunciado todo o conselho de Deus, o mistério, o resumo de todo o conselho de Deus no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, até onde nós estávamos. Então o apóstolo Paulo ele tinha pregado o evangelho, ele tinha comunicado o evangelho à igreja que estava reunida na cidade de Éfeso. Só que o apóstolo Paulo entendia que a pregação do evangelho depende da bênção de Deus para que ela prospere. O apóstolo Paulo entendia isso. Então, o motivo pelo qual agora ele se colocava de joelhos para orar é para que o trabalho dele no Senhor não fosse vão. Para que aquilo que ele tivesse acabado de comunicar, aquilo que ele tivesse acabado de pregar, aquilo que ele tivesse acabado de falar, pudesse render fruto no coração dos efésios, a quem haviam recebido a carta. Porque Paulo sabia que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Que o homem natural, ele não consegue discernir as coisas espirituais. E que se o próprio Deus não abençoar a pregação do evangelho, ela não produzirá fruto e resultado. Porque a tendência natural dos homens é uma rejeição do evangelho. Essa é a tendência natural dos homens. O milagre é a aceitação. As pessoas aceitarem é que é um milagre. A rejeição é a norma. Então o apóstolo Paulo, ele entendia isso.
E ele se colocava de joelhos então, porque ele estava suplicando a Deus agora e pedindo a Deus: Senhor, que o Senhor possa iluminar eles para que eles possam compreender as verdades que eu acabei de expor. A gente vai ver na sequência, quando a gente for falar sobre a oração que o apóstolo Paulo faz. Então o apóstolo Paulo entendia algumas coisas que são importantes para nós. Primeiro, existe um momento que nós precisamos se ajoelhar diante de Deus, amém? Esse é o primeiro ponto que o apóstolo Paulo entendia e que é extremamente importante para nós. E aqui fica a minha pergunta para ti. Qual foi a última vez que tu se colocou de joelhos diante do teu Deus? Qual que foi a última vez que tu fechou a porta do teu quarto e que tu te ajoelhou na presença do teu Deus e que tu suplicou diante do teu Deus, pedindo ao teu Deus que o Senhor intervisse nas causas que você estava apresentando a Ele? Você tem tido uma vida de oração? Essa é a primeira pergunta. Você ora sem cessar, como o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 21? Se você ora sem cessar, ok. Mas existem motivos ou causas que você se coloca de joelhos diante de Deus para apresentar? Porque isso é importante nós entendermos. A oração de joelhos, ela carrega um simbolismo, ela tem um símbolo. Existe algo ali que ela comunica quando nós nos ajoelhamos diante de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele compreendia isso de maneira muito clara. Por esta causa é digna de que eu me coloque de joelhos diante do meu Deus. E um outro ponto que é muito interessante aqui, é que a causa que o apóstolo Paulo se coloca de joelhos diante do seu Deus, não era uma causa dele. Isso é muito interessante, porque nós tendemos a nos colocar de joelhos diante do nosso Deus para apresentar as nossas causas. Nós tendemos a nos colocar de joelhos diante do nosso Deus para apresentar as nossas petições, as nossas súplicas e as nossas necessidades. E eu não estou dizendo que é errado você se ajoelhar diante do teu Deus para suplicar por ti, para pedir misericórdia. Não, na verdade isso até é correto. A Bíblia ela fala que o apóstolo Paulo orou 3 vezes por causa de uma enfermidade que ele tinha. Então ele também orava a Deus por necessidades pessoais. Mas a grande questão aqui é que Paulo considerava a causa do evangelho como algo importante também, a qual ele podia se ajoelhar diante do seu Deus. Então o apóstolo Paulo não era alguém que orava apenas pelas suas causas, mas ele orava pelas causas do evangelho. Ele orava pela vontade de Deus, ele orava pelo evangelho, ou pelo avanço do reino de Deus, para que o evangelho tivesse progresso, avanço. Ele orava por estas causas. E aqui fica também uma indagação, uma pergunta para nós. Quando você ora a Deus, você ora seguindo o modelo do Pai Nosso, ou você ora apenas seguindo parte do modelo do Pai Nosso? Por que eu estou colocando o Pai Nosso como um modelo? Porque o Pai Nosso, ele é para nós um modelo de oração. E no Pai Nosso, nós temos ali, primeiro, adoração. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Primeiro nós temos adoração. A oração no Pai Nosso começa reconhecendo a santidade de Deus, reconhecendo a grandeza de Deus e reconhecendo que Ele está no céu. Então, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Segunda causa do Pai Nosso não é uma petição pessoal, mas é uma petição sobre o reino de Deus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Então o apóstolo Paulo estava seguindo esse modelo, ele estava orando pelo avanço do reino, ele estava orando para que o reino tivesse progresso, ele estava se colocando de joelhos pela causa do evangelho. Então o Pai Nosso nos coloca como base uma oração não apenas por necessidades pessoais, também por necessidades pessoais, porque na sequência ele vai dizer: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, livra-nos do mal, guarda a gente do mal. Então existe tanto a petição pessoal, mas existe uma petição que é feita para o reino de Deus. E aqui fica a minha indagação e minha pergunta: você se preocupa com o reino de Deus? Você se preocupa com a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo? Com o avanço do evangelho na nação? Com o avanço do evangelho no mundo? Você se preocupa que o evangelho seja espalhado por toda a nação brasileira? Você ora a Deus pela igreja local, pela igreja que você congrega? Você ora a Deus pela igreja como um todo? Você ora a Deus por causas que não são tuas, mas que são dele? Porque o apóstolo Paulo orava por causas que não eram dele, eram do Senhor. E isso é muito importante nós entendermos. Então, por esta causa, a causa mais nobre que existe, a causa do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, por esta causa Paulo se colocava de joelhos. E aqui fica então nossa primeira aplicação. Precisamos nos colocar de joelhos diante do nosso Deus pelas causas que Ele coloca de petição para as nossas orações. Amém? Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, nesse mesmo versículo ainda, é que o apóstolo Paulo compreendia aquelas verdades que estão no Salmo de número 127. Abre comigo o Salmo de número 127, por favor.
Salmo de número 127. Olha só. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Continua, por favor. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Então olha isso aqui, o apóstolo Paulo entendia a verdade desse salmo. Qual é a verdade desse salmo? É que se o Senhor não abençoar o meu trabalho, em vão eu estou trabalhando. Vão é o meu trabalho. O apóstolo Paulo entendia isso. Ele fala, cara, acabei de expor aqui o resumo do mistério. Mas se o Senhor não abençoar essa exposição no coração deles, vai ter sido vão o meu trabalho. Então, o Salmo 127, ele nos mostra que se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vai ser o nosso trabalho. Ele vai falar no verso 2, né? Coloca ali, por favor, o verso 2 de volta ali. Olha que forte isso. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Então ele está falando, o cara que não entende esse princípio, ele trabalha igual um louco. Mas como ele não depende do Senhor, é vão o trabalho dele, é inútil o trabalho dele. O trabalho dele não prospera, o que ele faz não prospera. Porque o Senhor não abençoa esse trabalho, o Senhor não dá graça para que esse trabalho seja abençoado. Então o apóstolo Paulo entendia isso. Isso tem que ficar muito claro para nós em nossas vidas pessoais, muito claro para mim como um pastor de igreja, de que inútil é o trabalho se o Senhor não abençoar, se o Senhor não derramar sua graça. Nós não colheremos frutos se o Senhor não nos abençoar. Porque aos seus amados ele o dá enquanto dormem. E aqui ele não está incentivando a preguiça. Ele não está incentivando você a ficar dormindo enquanto Deus ele te dá o fruto. O que ele está dizendo é o seguinte, trabalhe, mas dependa do Senhor. Trabalhe, mas dependa de Deus. Dependa do Senhor. Saiba que se o Senhor não abençoar o teu trabalho, vai ser inútil o nosso trabalho. Então é isso que o apóstolo Paulo entendia, porque depois de expor tudo, ele fala, por essa causa eu me coloco de joelhos. Já que eu apresentei isso tudo, agora eu sou obrigado a orar. Porque se o Senhor não abençoar essa causa, eu vou estar trabalhando em vão, eu vou estar sendo infrutífero no meu trabalho, né? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto está lá no verso 15, olha só, verso 15 ele vai falar assim, de quem toma nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então aqui ele está dizendo que ele se colocava, por essa causa me coloco de joelhos diante do Pai, de quem toma nome toda a família, tanto no céu como na terra. Então aqui ele está agora dando um nome para Deus, ele está dando nome toda característica para Deus. Ele está dizendo, olha, o Deus a quem eu estou orando é o Deus em quem toma nome toda a família, tanto no céu como na terra. O que é essa família que toma nome tanto no céu como na terra? É a igreja. É o que ele havia acabado de expor nos versículos anteriores. A igreja é a família de Deus. E a igreja, ela toma o nome de Deus tanto no céu como na terra. Ou seja, os santos que aqui estão vivos, nós, como os santos que já morreram, que estão no céu. Esses fazem parte da mesma família, fazem parte da igreja. Então o apóstolo Paulo compreendia que ele precisava clamar e orar, porque ele estava clamando e orando pela família dele. Era a família dele que ele estava clamando e orando. Quando ele está pedindo a Deus, se colocando de joelhos diante de Deus, pelo avanço do evangelho, pela causa que ele havia acabado de expor, ele estava fazendo uma petição pela sua própria família espiritual. E é muito importante nós compreendermos esse conceito de que Deus tem uma família. Que a igreja é a família do Senhor. A igreja é a família de Deus. Todos nós temos nossas famílias naturais, que têm vínculos de sangue, mas nós também temos uma família espiritual, que é unida pelo sangue de Cristo. E essa família espiritual, ela deve ser valorizada pelos cristãos. Ela deve ser uma família que é valorizada por você. Você deve amar o povo de Deus. Você deve ter relação com o povo de Deus, relacionamento com o povo de Deus. Porque é a tua casa, é a tua família. O motivo pelo qual Paulo se colocava de joelhos e orava por essa causa, é porque ele entendia que os da família de Deus eram dos seus. Porque quando são pelos nossos, nós oramos, é ou não é? Quem aqui é pai, mãe, aqui ora pelos filhos. Todo mundo ora pelos filhos, porque são nossos. Agora, quando tu tem o senso de que a família de Deus é tua, tu não vai orar só pelo teu filho natural. Tu vai orar também pela família de Deus.
tu vai orar também por aqueles que não fazem parte do teu círculo sanguíneo, mas que fazem parte da família do nosso Senhor. Então, a gente precisa entender que Jesus, ele veio para comprar um povo, ele veio para formar um povo, e ele veio para unir esse povo no meio de laços espirituais, para que nós tenhamos agora relacionamentos espirituais, para que nós sejamos família, povo de Deus, tenhamos aliança. Isso é tão forte que quando Jesus vai orar, ele não ora pelo mundo, ele ora pela igreja. Você quer ver? Abre comigo João capítulo 17, verso 9. João capítulo 17, verso 9. Fala assim, olha só, isso aqui é a oração sacerdotal, Jesus orando, tá? É a oração que Jesus faz, e ele fala o seguinte: é por eles que eu rogo. Ele está falando aqui dos discípulos, tá? Dos discípulos dele. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Então tu vê que Jesus rogava não pelo mundo, mas rogava pela igreja, rogava pelos seus, rogava pelos discípulos. Bota o verso 20 também, por favor. Olha só. Não somente por estes, e aí ele está falando agora que ele rogava não somente pelos 12, né? Não somente por aqueles que estavam com ele naquele momento, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio de suas palavras. Então Jesus ele fala, eu não rogo só pelos discípulos que estão presentes aqui agora, mas pelos muitos discípulos que ainda virão, aqueles que crerão no meu nome, esses eu rogo por eles também. Essa é uma boa notícia, Jesus orou por ti, sabia? Jesus orou por ti. Cara, isso é uma intercessão poderosa, né? Imagina, uma oração de Jesus pela nossa vida, né? Jesus orou por nós. Então, você vê que o conceito que a Bíblia dá para o povo de Deus, ele é muito importante. E o apóstolo Paulo fala, eu oro agora ao Pai que toma nome toda a família, tanto do céu quanto da terra. E aqui então fica uma aplicação para nós. Você tem uma família espiritual, cara? Você tem irmãos na fé? Você tem pessoas que você se relaciona baseado no relacionamento que você tem com Jesus Cristo? Você tem vínculo com irmãos pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo? Você tem irmãos que você pode dizer, cara, esse cara aqui é meu irmão na fé? Porque se a gente quiser ser rígido em relação a isso, e se nós dissermos que todos que estamos aqui são cristãos genuínos de verdade, você tem que olhar para o lado e entender que quem está do teu lado é teu irmão, cara. É membro da mesma família que a sua. A família que toma o nome, o Deus que está no céu. Essa é a família de Deus. Então o apóstolo Paulo, por entender essa questão familiar, então ele roga por eles agora. E nós precisamos rogar pela família de Deus, amém? Apresentar as causas da família de Deus diante de Deus. Nós precisamos nos preocupar com a família de Deus, não apenas com a nossa família. A gente louva a Deus por isso, né? A restauração familiar que Deus faz, mas nós precisamos entender que Deus ele não quer apenas que nós nos preocupemos só com a nossa família. Ele quer que nós nos preocupemos com a nossa família e com os nossos irmãos também, que fazem parte da nossa família espiritual. Isso é uma coisa muito importante nós entendermos. Porque senão o que acontece? A gente se fecha no nosso mundo, nós e os nossos, e é só a gente, só as nossas causas, só... E o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia ela vai dizer que até mesmo os ímpios amam os seus filhos. Até mesmo os ímpios amam os seus filhos. Se você pegar um traficante, o traficante não vende droga para o filho dele, ele vende droga para o filho do outro. Mas não vende droga para o filho dele, porque ele ama o filho dele. Então... os ímpios também amam os seus filhos. Nós precisamos amar os nossos filhos, criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor, ensinar o caminho de Deus para eles, mas precisamos também ter um relacionamento com a família estendida de Deus, que toma nome tanto a família do céu como na terra. Amém? Esse seria o segundo ponto aqui. E aí no verso 16, o apóstolo Paulo começa a oração dele, né? Então, por essa causa me coloco de joelhos diante do Pai, de quem toma nome toda a família, tanto no céu como na terra. E aí no verso 16 ele começa a oração. Para quê? Se tu pegar a NVI, a tradução NVI, ele vai, oro para. Então, aqui começa a petição de Paulo. Primeiro ele está dizendo, eu me coloco de joelhos por esta causa. E aí agora ele começa a oração, ele começa a mostrar o que ele orava quando ele se colocava de joelhos. E aí ele fala o seguinte, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Então, o que Paulo orava, ou qual era a petição de Paulo para a igreja de Éfeso, aqueles que estavam recebendo a carta? Ele orava para que
o poder de Deus fosse derramado sobre eles. Esse poder seria derramado por meio do Espírito e agiria no homem interior deles. Queridos, o Evangelho não é uma mera filosofia, o Evangelho ele não é apenas uma doutrina, o Evangelho ele não é uma ideologia. A palavra fala que o Evangelho é o poder de Deus, Romanos 1,16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo, quando foi pregar em Corinto, ele disse que ele não foi ter com eles com sabedoria humana, ele não foi com palavras de sabedoria humana, ele foi no poder do Espírito. Por que ele faz essa comparação quando ele vai para Corinto, quando ele fala de Corinto? Porque a cidade de Corinto era uma cidade grega, e os gregos, eles trabalhavam muito com os debates dos filósofos nas praças, e aí tu tinha muito a questão da retórica nos gregos. Então os gregos, eles estavam sempre nas praças, debatendo filosofia, e ganhava quem tinha a melhor retórica, os melhores argumentos, ganhava o debate. E o apóstolo Paulo, então, indo para Corinto, ele fala, cara, eu vim aqui com vocês, mas eu não vim aqui para ter a melhor retórica, eu não vim aqui para ganhar um debate numa praça pública, eu vim aqui para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho, ele é o poder de Deus. E o apóstolo Paulo entendia que aqueles que haviam recebido a mensagem agora precisavam ser iluminados por Deus no seu homem interior. O Evangelho, ele frutifica por meio da ação do Espírito no coração dos homens. É o Espírito de Deus que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. É o Espírito de Deus que abre os olhos espirituais para que nós possamos ver. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, ele não entende. Você fala, o cara não vai compreender. Ele precisa do poder de Deus que é derramado pelo Espírito de Deus no coração ou no homem interior das pessoas. Então, aqui a gente tem alguns pontos que são bem importantes, né? Meu Deus do céu, travei aqui, né? Bem importantes. Paulo, ele quando vai orar aqui, ele começa ali no verso 16, olha só como é que ele fala. Para que segundo a riqueza da sua glória. Então, o primeiro ponto é que Paulo, quando vai fazer a oração, ele não está orando baseado no seu próprio mérito. Ele vai orar apelando para as misericórdias eternas de Deus. Ele chega para orar para Deus e ele fala, Senhor, eu estou aqui por causa da riqueza da tua glória. Paulo não ia orar pedindo por causa de algum mérito que ele tinha. Ele não chegava e orava assim, Senhor, eu estou aqui porque eu trabalhei um monte para ti, eu fiz um monte de coisa para ti, escrevi a carta, eu fui lá para Efésio, eu fiz um monte de coisa, então eu estou aqui agora para te pedir que tu me dê o fruto do meu trabalho. Ele não orava impondo coisas a Deus, ele orava apelando a Deus. Apelando a Deus não por causa dele, mas por causa do próprio Deus. Então ele apelava a Deus por causa das eternas misericórdias de Deus. Ele orava e ele falava, Senhor, por causa da tua glória, eu estou aqui orando por causa da tua glória. Basicamente como quem diz, eu sei que tu és misericordioso. Eu sei, Senhor, quem tu és. Eu conheço o teu caráter. E eu estou aqui orando agora apelando ao teu caráter. A mesma coisa, por exemplo, que Jonas, quando vai para Nínive, prega e as pessoas se convertem, ele fala, era por isso que eu não queria vir para cá, porque eu sabia que o Senhor é bondoso. Ele não queria que os ninivitas se convertessem, e ele fala, eu sabia que o Senhor é bondoso, eu sabia que o Senhor é misericordioso. Então, é mais ou menos a mesma coisa que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, ele está dizendo, Senhor, eu estou apelando, só que com um coração diferente do de Jonas, né? Paulo queria a conversão dos caras, né? Então, ele agora está apelando a Deus, e ele está falando, Deus, por causa das tuas eternas misericórdias. Então, nós precisamos entender que quando oramos, nós oramos como mendigos diante de Deus, amém? Nós não temos méritos diante de Deus, amém? A gente não pode requerer nada de Deus. Se a gente quiser requerer alguma coisa de Deus, o que nós poderíamos requerer é o inferno. Isso é o que nós merecíamos diante do nosso Deus. Pecamos contra Ele, estávamos destituídos de sua glória. Se fôssemos pedir alguma coisa que nós merecemos, teríamos que pedir o inferno, a condenação. Então nós não oramos a Deus pelos nossos próprios méritos. Nós oramos a Deus por causa das suas eternas misericórdias. Oramos a Deus por causa dele, por causa do seu muito amor, por causa da sua bondade, por causa da sua graça. Então esse é o modo como se achega a Deus. Deus, eu estou aqui diante de ti, tu que és santo e bondoso. Eu estou aqui diante de ti por causa das tuas eternas misericórdias, por causa da tua glória. Eu vim apresentar uma petição não por causa da minha capacidade, por causa do meu mérito. Eu vim apresentar uma petição por causa do teu Filho Jesus Cristo. Teu Filho Jesus Cristo que me disse que se eu orasse no nome dele, então o Senhor me concederia. Porque é pelos méritos de Jesus que nós nos achegamos à cruz, amém? Não é pelos nossos próprios méritos. O homem não tem méritos diante de Deus, gente. O homem não pode requerer de Deus alguma coisa, ele não tem méritos diante de Deus. Então Paulo já se achegava a Deus apelando à misericórdia. A gente vai ver isso de maneira bem clara na parábola do fariseu e do pecador, né? A Bíblia fala que foram dois homens orar no templo. Um era um fariseu
e um era um pecador terrível, e aí os dois estavam no templo. O fariseu olhava para o alto e ele falava: Senhor, obrigado porque eu não sou como esse publicano, homem roubador, ladrão. E começava a falar: Senhor, obrigado, obrigado, obrigado porque eu sou assim, obrigado porque eu sou bom, obrigado porque eu sou top. E aí a Bíblia fala que o publicano, ele orava de cabeça baixa. E ele dizia: Senhor, eu não sou nem sequer digno de olhar para o céu. E a Bíblia fala que quem saiu justificado foi aquele publicano, foi aquele pecador e não aquele fariseu. Porque quando nós nos achegamos a Deus, nós nos achegamos a Deus pelos méritos de Deus e não pelos nossos próprios méritos, amém? Então esse é o primeiro ponto que o apóstolo Paulo vai apelar aqui. E a segunda coisa aqui é que o apóstolo Paulo, ele vai orar agora para que aqueles homens fossem fortalecidos pelo Espírito no homem interior, amém? Então, nós precisamos entender que quem opera o fortalecimento no homem interior é o poder de Deus derramado pelo Espírito Santo. Isso é o que a gente vai ver em Atos 1:8. Atos 1:8, a Bíblia fala que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. Esse poder que Deus derrama pelo Espírito é o poder que ele comunica, obrigado, Mauri, é o poder que ele comunica ao povo de Deus. É o poder que ele derrama sobre o povo de Deus, para que o povo de Deus agora possa viver o Evangelho. Porque sem o poder de Deus, nós não podemos viver o Evangelho, amém? Sem o poder de Deus, a gente está incapacitado de viver o Evangelho. Agora, uma outra coisa que é muito importante, é que o apóstolo Paulo aqui, ele vai dizer que esse poder de Deus opera no homem interior. A gente tem um problema na cultura evangelical brasileira, que devido a ênfase sendo dada muito forte nas manifestações de dons espirituais, as pessoas costumam associar a manifestação de poder de Deus com atos externos. Então, o poder de Deus se manifesta quando há milagres ocorrendo fora da pessoa. Então, se tem milagre ocorrendo fora, o poder de Deus está se manifestando. Porém, o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui que o poder não ia operar no homem externo. Ele ia operar no homem interno, dentro do coração da pessoa. Ele ia operar dentro do coração do homem. É ali que se manifestaria o poder. O próprio apóstolo Paulo diz que o nosso homem exterior se corrompe dia após dia. Ele está fazendo uma alusão aqui ao corpo físico. Então ele está dizendo, embora... Abre comigo ali, 2 Coríntios 4,16. Vamos ler o texto, acho que é mais fácil. Segunda Coríntios capítulo 4, verso 16. Olha só, por isso não desanimamos. Estou ouvindo barulho de Bíblia, eu vou esperar. Gosto que vocês foram à Bíblia. Fala assim, ó. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ele está falando do corpo físico aqui, o nosso corpo envelhece, nosso corpo ele passa por dificuldades, né? É ou não é, gente? Só eu que tenho umas dificuldades com o corpo, né? Então vamos lá. Então, embora o nosso homem exterior se corrompa, ele fala, contudo, o nosso homem interior se renova dia após dia. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que por causa da virtude do Espírito de Deus, a vida espiritual ela é contrária à vida natural. A vida natural, quanto mais o tempo passa, mais tu envelhece e mais fraco tu fica. A vida espiritual, quanto mais o tempo passa, mais o Espírito opera e mais forte tu fica. Então, na vida espiritual, quanto mais tempo tu tem de caminhada, mais força tu tem no Espírito Santo, porque o nosso homem interior, ele se renova dia após dia. O corpo exterior, a parte exterior, ela vai envelhecendo. Agora, o homem interior, ele se renova. E é por isso que você vê, às vezes, homens de 70, 75, 80 anos de idade, com um vigor em Deus, uma força em Deus, que você olha e você fala, cara, que inveja, cara, da força que esse homem tem em Deus, da graça que esse homem tem em Deus. Então, a proposta ali, o motivo pelo qual Paulo está orando, é para que esses efésios agora fossem fortalecidos em seu homem interior. E é muito importante a gente entender isso, porque quando nós olhamos para o conceito de nova aliança, que é o que Jesus veio inaugurar, nesse conceito de nova aliança, nós vemos que a ênfase do poder de Deus é dada sempre no homem interior. Jeremias 31, de 31 a 34, vai falar que quando viesse a nova aliança, Deus escreveria no coração a lei dele. Deus ele derramaria o Espírito sobre os homens, e eles teriam a lei escrita agora no coração. Essa é a ênfase da nova aliança. Ezequiel, capítulo 36, verso 26, fala que Deus tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne no lugar.
Então, quando a gente olha para a ênfase da nova aliança, é sempre uma ênfase na qual nós teríamos o nosso homem interior sendo renovado. Aquilo que a Bíblia chama de novo nascimento. Nós nos tornaríamos uma nova criatura. Isso acontece no nosso homem interior. Então o apóstolo Paulo está orando e ele está pedindo: Senhor, derrama o teu poder pelo teu espírito no homem interior deles. Vivifica esse homem interior deles. É quando Deus, sabe, dá um gás no cara, que o cara fica amarradão, apaixonado por Jesus, o cara fica cheio do poder de Deus. E aí o cara fica pilhado nas coisas do céu, das coisas do reino, o cara fica apaixonado pela palavra, fica apaixonado, a oração se torna mais viva, a palavra se torna mais prazerosa, o cara começa a ter uma força no homem interior, na qual ele agora consegue suportar tribulações, consegue suportar angústias, ele consegue suportar provações, porque o homem interior dele é fortalecido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então o apóstolo Paulo ora: Senhor, que eles sejam fortalecidos. E aqui fica uma aplicação para nós. Talvez você esteja esperando sinais externos para acreditar que o poder de Deus está se manifestando. Mas eu quero te dizer que o poder de Deus quer se manifestar dentro do teu coração, cara. O poder de Deus quer se manifestar dentro de ti. Ele quer iluminar a tua mente, Ele quer abrir os teus olhos espirituais. Ele quer te fazer enxergar o que tu não enxergava. Ele quer te fazer amar o que tu não amava, detestar o que tu amava. Ele quer te fazer, Ele quer te mudar, cara. Ele quer te transformar numa nova criatura. Ele quer que tu tenha prazer nele, na lei do Senhor. Quando a gente olha os homens piedosos do Antigo Testamento, era justamente essa a ênfase que era dada, né? Senhor, como eu amo a tua lei. Senhor, eu tenho prazer na tua lei, nela eu medito de dia e de noite. Esse era o sinal de que aqueles homens estavam cheios do Espírito Santo. Esse é o sinal. Qual é o sinal de que estamos cheios do Espírito Santo? Nós estamos frutificando para Deus, nós estamos frutificando no Espírito, nós estamos vivos para a palavra de Deus. Esses são sinais. A santificação é um processo na nossa vida. Nós abandonamos pecados, nós lutamos contra pecados. Esses são os sinais, as evidências de homens cheios do Espírito Santo. Então, nós precisamos entender que o apóstolo Paulo rogava a eles: Senhor, fortalece eles no homem interior. Enche eles da tua glória, enche eles da tua presença. E aí ele vai continuar ali, né, no verso 17 e 19, e ele vai mostrar o que o fortalecimento do Espírito no coração faria aqueles homens. Olha só o que ele vai falar. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, para prestar atenção comigo, a oração de Paulo, né? Senhor, eu rogo pela tua glória, que o Senhor conceda poder a eles, pelo Espírito no homem interior. E aí, como que esse poder seria manifesto, né? Vem ali na sequência. E habite Cristo ricamente pela fé. Então, o primeiro sinal que teria de que o homem interior deles foi renovado pelo poder do Espírito Santo é que Cristo habitaria ricamente no coração deles pela fé. Esse é o primeiro sinal. Uma fé viva. Aqueles homens agora teriam uma fé viva. Eles creriam no Senhor Jesus de fato. Eles teriam Jesus vivendo dentro do coração deles pela fé. Esse é o sinal de que aqueles homens estavam agora cheios do poder do Espírito de Deus atuando no homem interior deles. Cristo estava habitando ricamente pela fé no coração deles. E aí ele continua. E estando vós arraigados e alicerçados em amor, então ele começa a mostrar que essa habitação de Cristo pela fé no coração alicerçaria e colocaria eles arraigados em amor. O que é alicerce? Alicerce é fundamento. O que é arraigar? É lançar raízes, né? São raízes profundas. Então, por causa, ou pelo fato de que Cristo estaria habitando no coração ricamente pela fé, eles agora estariam sobre o fundamento, eles teriam um fundamento e raízes lançadas de amor, em amor. E aí, eles agora poderiam começar a compreender, e aqui é um ponto que eu acho muito interessante, né? A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Enfim, ele vai continuar ali, né? Mas o que eu acho muito interessante aqui é que o apóstolo Paulo ora para que o poder de Deus pelo Espírito se manifeste por meio de fé, por meio de eles estarem alicerçados e arraigados, ou seja, estarem firmes em amor. E aí ele fala que isso faria com que eles compreendessem o amor de Deus. Isso é um ponto interessante. Porque a nossa geração está acostumada a querer sentir o amor de Deus.
mas o apóstolo Paulo está orando para que eles compreendam o amor de Deus. Então, a iluminação do Espírito Santo no coração deles abriria os olhos espirituais deles de tal modo que eles compreenderiam o amor de Deus. Nós precisamos entender uma coisa, gente. A fé, ela abre o entendimento. E é com esse entendimento aberto que nós passamos a compreender realidades espirituais. Não existe fogo no coração sem luz na mente, gente. Não tem como ter fogo no coração sem ter luz na mente. Você não vai conseguir compreender realidades espirituais se você não tiver a luz do Espírito na tua mente para estar isso bem claro para ti. Então o apóstolo Paulo orava para que primeiro eles tivessem fé, e agora por essa fé eles tivessem compreensão. Isso é muito interessante, porque em Hebreus 11, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: pela fé compreendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Você vê que a fé, ela é a base do entendimento. A fé é o que é necessário para compreender, para entender. Então ele orava para que eles tivessem fé, para que a partir do momento que eles tivessem fé, eles pudessem compreender a altura, a largura, o comprimento, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Eles conheceriam por quê? Porque eles compreenderiam o que Paulo tinha explicado no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Então por que eles saberiam que Cristo os ama? Porque eles entendiam que Cristo os havia elegido, os havia predestinado, os havia redimido, os havia selado, porque eles entenderiam que Deus formou uma família para ele, unindo judeus e gentios. Então você entende que compreender o amor de Deus estava relacionado a compreender as verdades do capítulo 1, 2 e 3? Era isso que faria eles saberem ou conhecerem o amor de Deus. A compreensão daquelas doutrinas faria com que eles compreendessem o amor de Deus. Então, Paulo está orando: Senhor, é por esta causa, por tudo que eu escrevi, que eu estou rogando por eles. Porque eu quero que eles tenham fé. E eu quero que eles compreendam o teu amor. Eu quero que eles entendam como tu os amastes. E como tu os amaste, Senhor? Tu os amaste entregando o teu filho, Senhor. Tu os amaste os predestinando, tu os amaste os elegendo, tu os amaste os redimindo, tu os amaste salvando-os pela fé. Tu os amaste, Senhor, unindo eles a um corpo para Deus, junto com os judeus, ligando eles às promessas de Abraão. Eles agora estão fundamentados sobre a doutrina dos apóstolos e profetas. E foi assim que tu os amaste, Senhor. E era isso que Paulo queria que eles entendessem. Eles compreendessem esse amor de Deus. E esse é um dos grandes problemas que nós temos hoje. As pessoas pensam que elas compreendem o amor de Deus por meio de emoções. E eu não estou dizendo que o amor de Deus não manifeste emoções. Mas eu estou dizendo que se você apenas sentir, você pode estar sendo enganado. Porque muitas outras coisas geram emoções. Agora, essa emoção, ela vem do quê? Ela está vindo de uma compreensão correta do que Deus disse em sua palavra. Essa emoção, ela surge do entendimento correto das doutrinas verdadeiras que o Senhor estabeleceu em sua palavra. E é muito interessante isso, porque Paulo ora: Senhor, eu quero que eles compreendam o teu amor. Eu quero que eles entendam. A fé, gente, ela precisa passar pelo intelecto. A fé, ela claro, tu não entende para crer, tu crê para entender, né? A fé vem primeiro. Primeiro tu crê, depois tu entende. Pela fé compreendemos que os mundos foram criados. Então primeiro a fé, depois a compreensão. Então você chega à fé por quê? Por causa da pregação da palavra. O cara pregou a palavra para ti, você creu. Pô, crie, agora eu creio. Beleza, a partir do momento que tu crê, tu começa a compreender: ah, então Jesus morreu por mim. Ah, então ele veio formar um único povo, unindo judeus e gentios, formando a igreja. Ah, então ele me predestinou lá na eternidade passada para que eu fosse filho dele. E aí tu começa a compreender essas realidades, e por meio da compreensão dessas realidades, tu é tomado daquilo que Paulo chama da plenitude de Deus. Ele fala: eu oro para que eles agora tenham uma compreensão correta, compreendam a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus, o amor de Cristo que excede todo o entendimento, né? Excede a qualquer compreensão natural que a pessoa possa ter. Ele excede tudo isso. As compreensões naturais nunca vão compreender o amor de Cristo, mas pela fé eles podem compreender essas verdades, e agora pela fé então eles são tomados da plenitude de Deus. Então é isso que o apóstolo Paulo está orando aqui. Ele ora para que aquela igreja ela tivesse compreensão correta da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E, queridos, como pastor dessa casa, eu oro para que essa casa tenha compreensão correta do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu oro para que nós venhamos compreender o que Jesus fez na cruz por nós. Qual é o plano eterno do nosso Deus? Qual é a vontade de Deus para nós? O que Ele estabeleceu como proposta, como propósito para nós? Ele veio para formar a igreja. Ele veio para trazer a união de judeus e gentios formando um único corpo. Ele veio para nos dar a salvação eterna.
estabelecida lá na eternidade passada, a qual ele comunicou depois pelos seus santos apóstolos e profetas, né? Então é isso que o apóstolo Paulo está orando aqui. Essa oração ela é muito, muito importante para nós. Nós precisamos entender. E aí é bem legal porque depois chega no verso 20 e 21 ele fala assim, ó: ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera onde? Em nós. Lembra? No homem interior, né? Conforme o seu poder que opera em nós. E a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Depois de Paulo orar para que eles compreendessem, Paulo ora para eles agora, olha para eles e fala agora: ora você agora. Ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Basicamente o que Paulo está falando é o seguinte: eu orei por vocês. Orei para que vocês compreendessem os mistérios de Deus. Orei para que vocês fossem tomados da plenitude de Deus. Orei para que vocês entendessem o amor de Cristo. Agora, se vocês entenderam, orem vocês também. Ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ora a ele também. Se o Senhor já revelou o amor dele para ti, ora a ele também. Ora a ele, peça para que ele revele esse amor a outras pessoas. Ora a ele, peça para que ele ilumine os olhos do coração de outras pessoas. Ora a ele para que ele continue fazendo a obra dele na terra. Ora porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E aí ele encerra com um epílogo, né? E esse epílogo, mais uma vez, Paulo enaltece a igreja, como é de costume dele na carta aos Efésios. A ele seja a glória na igreja e em Cristo. A ele seja a glória na igreja e em Cristo. Não existe cristão sem igreja, gente. Não existe. Não tem como você ser um cristão sem pertencer ao corpo de Cristo, à igreja. Porque a glória dele se manifesta na igreja. A ele a glória na igreja e em Cristo Jesus. A igreja é o propósito eterno do Senhor, que ele estabeleceu, e ele agora ora aos Efésios para que eles compreendessem isso. Compreendam. Deus os predestinou, Deus os elegeu, Deus os salvou, Deus os deu a graça e os salvou por pura graça mediante a fé. E ele, por causa de tudo isso, uniu vocês ao corpo dele, que é a família de Deus. E agora o apóstolo Paulo ora para que tudo isso seja compreendido pelo povo de Deus. Amém, gente? Então que a gente possa, em nome de Jesus, compreender essas verdades espirituais. Eu gostaria muito que você, e aqui é um pedido meu como pastor, né? Eu gostaria muito que você começasse a olhar algumas causas que são dignas de você se colocar de joelhos diante de Deus. Comece a ter uma prática de vida de oração. Ore sem cessar, ore no banho, ore na casa, ore andando. Mas tire um momento no qual você se ajoelha diante do teu Deus por uma causa que é digna. Por esta causa eu me ajoelho diante do meu Deus. Tem causas que são dignas. Tem causas que você precisa se ajoelhar diante de Deus. Você precisa clamar, porque isso mostra reverência, mostra adoração, mostra súplica. Tem causas que nós precisamos nos ajoelhar. Obviamente, você está no 8º mês, não precisa, né, Daia? Mas, 9º mês, mas que nós possamos ter essa compreensão correta e adequada de algumas importâncias que Deus coloca para nós orarmos na nossa vida. Amém? Gostaria de convidá-los a se colocar de pé. A gente vai estar encerrando nosso culto. Gostaria de chamar o louvor aqui à frente.